Boa tarde a todos novamente. Agora a gente vai iniciar a segunda palestra, que é sobre o uso de certificadores e indicadores na construção civil, né, na sustentabilidade aplicada às construções. E agora vamos ter aqui apresentando a palestra as duas alunas da disciplina de TAIS, uma da graduação, que é Maria Fernanda, que está no seu 6º período, né, de Engenharia Civil, e também de Hortência, que é minha companheira, minha colega de mestrado. A gente está no 2º ano agora do mestrado, para daqui a pouco, em fevereiro, terminar tudo, né? E vou passar agora a palavra para elas aqui para a apresentação. Não está passando. Bem, como a Alisson já nos apresentou, né? Me chamo Hortência, sou aluna de mestrado. Vou palestrar aqui um pouquinho para vocês e também Maria Fernanda. Não está pegando. Ui. Agora foi demais. Só apresentar para vocês um pouco do sumário do que é que vai ser falado durante essa palestra. Nós vamos dar uma contextualização sobre o desenvolvimento sustentável, certificação ambiental, certificadores internacionais, certificadores nacionais. Também vamos dar exemplos de empresas, empreendimentos que utilizam esses certificadores. Bem, para contextualizar vocês sobre desenvolvimento sustentável, a gente vai voltar há décadas atrás. Em 70, o pessoal não tinha a massa em si, não pensava que os recursos naturais era simplesmente iria acabar. Ou seja, o pessoal explorava e pensava que ia ser inesgotável. Então, o que foi que houve? Com a industrialização, o pessoal teve aquele movimento de massa para os centros urbanos, começou o crescimento dos centros urbanos, enfim, começou aquela produção da construção civil. E aí, em 1970, começou a acender o primeiro alerta sobre a sustentabilidade, que teve a crise do petróleo. Então, as empresas começaram a perceber, opa, os recursos naturais não são tão infinitos como a gente pensa. Então, como forma de eles conduzirem essa crise, o Congresso americano ele começou a limitar os carros a andarem a uma velocidade de 89 km, ou seja, para diminuir o consumo de combustível. Passando adiante, na década de 70, houve a primeira conferência de Estocolmo, então começou a se debater sobre a sustentabilidade. Na década de 80, essa é uma cronologia, tá certo? Para a gente chegar no conceito de sustentabilidade. Na década de 80, a busca pela redução do consumo de energia, porque o petróleo a gente já via que a qualquer momento poderia se findar. Então, o que foi que as empresas começaram a adotar? Vamos começar a reduzir a energia. E aí, o que houve? Foi reconhecida pela OMS a síndrome do edifício doente. Em 1982, em um hotel lá em Filadélfia, houve a contaminação do ar por uma bactéria que levou à morte de 34 pessoas e 182 casos de contágio. Ou seja, a OMS já começou a alertar, vamos reduzir o consumo de energia, mas temos que reduzir com responsabilidade. A gente não pode simplesmente cortar a energia do meu empreendimento, não posso simplesmente sanar a ventilação. Nós temos que fazer de uma forma que satisfaça a todo mundo. Não só a redução de energia, mas também o conforto das pessoas. E ainda na década de 80, foi publicado pela Organização das Nações Unidas, através do relatório Nosso Futuro Comum, que foi até um material que a gente trabalhou aqui na disciplina, o conceito de sustentabilidade. Ou seja, desenvolvimento sustentável é aquele que busca as necessidades presentes sem comprometer a capacidade de gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Então, a gente já começa a trabalhar em um conceito sobre sustentabilidade. E na década de 90, começa a se desenvolver um conceito mais maduro sobre a sustentabilidade. Ou seja, ela não fica mais restrita apenas ao consumo, à extração de recursos naturais. Então, ela começa a ter uma abrangência, ou seja, vai para a área da saúde, vai para a área de resíduos, vai para a área de poluição atmosférica, saúde, segurança.
Então, os conceitos já começam a se abranger mais. E com isso também são criados certificadores, que aí a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Atualmente, já está se vinculando um novo conceito de sustentabilidade, que é o conceito ZIB. Ou seja, as construções de hoje em dia, os edifícios já são construídos pensando em que o próprio edifício ele possa gerar sua própria energia e possa consumir. Então, o que é que nós temos nos novos empreendimentos? As usinas fotovoltaicas. Então, a gente vai ver a instalação de placas fotovoltaicas, que aí vai pegar a parte da energia solar. Nós também temos a parte da automatização de todo empreendimento. Nós temos também casas e edifícios que já tratam seus próprios efluentes. Então, eu tenho ali uma água que eu posso reutilizar para lavar piso, que eu posso utilizar para aguar jardins. Enfim, então, a sustentabilidade, ela começa a evoluir, os conceitos, eles começam a evoluir, assim como a construção. E só um alerta, a construção civil, ele é o setor que mais consome recursos naturais. E ele é o que mais produz também, produz 50% dos resíduos sólidos. Então, isso é um alerta para a gente que é da área da construção civil. Então, nós agredimos bastante o meio ambiente e também é da nossa responsabilidade manter o desenvolvimento sustentável dentro da construção. E para falar sobre a certificação ambiental, o que seria uma certificação ambiental? Nada mais é que é um reconhecimento que as empresas elas recebem por uma organização, possa ser governamental ou não, que aí é um reconhecimento que ela está ali no empreendimento dela, ela trata as causas sustentáveis. Lembrando que as causas sustentáveis não apenas ambientais, envolve a parte socioambiental, envolve a parte econômica, então essa toda a movimentação. Então, a certificação ambiental ela garante que as empresas certificadas se preocupam e zelam pela saúde de seus empregados e de toda a comunidade local, exercendo atividades com um mínimo de impacto ambiental. Então, o que é que nós podemos tirar desse texto? Se uma empresa vai empreender dentro de uma comunidade, então ela também tem que fazer um estudo de como é que vai impactar aquela empresa ali. Então, se eu vou contratar 50 colaboradores, não seria ideal contratar da comunidade? Se eu vou contratar 50 colaboradores, o edifício é de 20 andares, eu não posso simplesmente colocar o pessoal para trabalhar de qualquer maneira. Nós temos também que ver a parte da saúde, nós temos que ver EPIs, nós temos também que ver máscara, para questão de inalação, de poeiras e outras contaminação. Então, o desenvolvimento sustentável, ele abrange tudo isso, ele não apenas se restringe à parte ambiental. E os benefícios ambientais das certificações, né? Nós temos aqui a redução do impacto ambiental. Então, nós vamos ter a redução de emissão de gases, gestão adequada dos resíduos, principalmente os sólidos, que é o que a construção civil mais gera. Preservação dos recursos naturais, proteção da biodiversidade. Quando você se constrói em alguma área que fica perto de uma fauna, alguma flora, principalmente nativa, você tem que proteger aquele ambiente. Você não pode simplesmente chegar lá e desmatar todo e construir. Aquele ambiente, ele é protegido. Benefício econômico, redução de custos operacionais. Quando eu compro um empreendimento que ele tem um selo certificado ambiental, então ele usa algumas práticas que eles vão me favorecer. Ou seja, eu posso pegar um empreendimento que aí eu vou pagar pouca energia, porque ele vai estar usando a célula fotovoltaica. Eu vou pagar pouca água, porque ao invés de eu comprar água para aguar meu jardim, a gente vai mesmo reutilizar a própria água da chuva. Então, empreendimentos acabam tendo esse custo, a redução do custo, né? Valorização do imóvel, porque é mais vantajoso para o mercado, com esse boom da sustentabilidade, você ter um empreendimento mais sustentável. E acesso a incentivos fiscais, que também já foi inicialmente falado por Matheus, né? A gente tem alguns certificadores que eles emitem alguns benefícios e incentivos fiscais. E o social melhora a qualidade de vida. Se eu tenho um empreendimento que ele busca a certificação ambiental, então o que é que alguns certificadores eles prezam? Você vai botar no seu ambiente e deixar um ambiente mais ventilado, você vai deixar entrar mais a luz natural, então vai ser um ambiente mais agradável. Isso tudo são pré-requisitos que vai ter dentro de cada certificador ambiental. Saúde e bem-estar, então ele vai começar a usar materiais que não são tóxicos.
Engajamento e responsabilidade social, ou seja, a empresa que ela possui certificado, então ela é empresa de destaque no seu setor, no seu ramo. E quando você tem uma empresa que ela usa certificados, ela pode até evitar multas. Por quê? Os certificadores, você começa a seguir determinadas diretrizes. E essas diretrizes fazem que você evite multas e penalidade. Também melhora a reputação da empresa, que você vai ser uma empresa certificada, se divergindo das outras empresas. E também ele atrai investidores porque possui boas práticas sustentáveis. E aqui é uma citação que eu acredito que resume bem a parte da nossa construção sustentável. Então, um projeto, para ele ser sustentável, ele deve ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. Então, ele tem que abranger a parte a parte ambiental, a parte da economia, a parte social e também da parte cultural. Eu achei essa citação magnífica. Boa tarde, eu vou falar sobre as certificações ambientais, certificadores, né? A gente tem certificadores internacionais e também brasileiros. Então, os internacionais são o HQE, o BREEAM, o DNGB, o LEED, e os nacionais são o Aqua, o Procel, o Selo Casa Azul Caixa e o Qualivei. Vou falar sobre certificadores internacionais e vou começar pelo LEED. Não, na verdade não, vou começar dando uma apresentação geral sobre a origem deles e o ano de lançamento. Então, o Aqua, ele tem origem na França e ele teve ano de lançamento em 1974, mas ele só chegou aqui no Brasil em 2008. O representante é a Fundação Vanzolini e ele teve mais de 493 certificações já certificadas. O BREEAM, ele é britânico, ele teve origem em 1992, ele só chegou no Brasil em 2011 e ele só teve, até 2018, 2 empreendimentos. Já o DNGB, ele é alemão, ele teve início em 2009 e no Brasil ele chegou em 2007, junto com o LEED. E na época de 2018 ainda estava em fase de adaptação no mercado brasileiro. E tem o LEED, né, que é Estados Unidos, e ele teve início no ano 2000 e chegou no Brasil em 2007 e já tem mais de 1.000 empreendimentos aí certificados. Eu achei interessante trazer essa tabela, porque, por mais que ela seja de 2018, dá para ter uma noção de como os empreendimentos, como esses certificadores cresceram nos seus anos iniciais aqui no Brasil. Então, o BREEAM, ele só teve 2 empreendimentos, né? Sendo que ele chegou em 2011 e durante 7 anos ele só teve 2 empreendimentos. Isso pode ter sido por várias causas, tanto por benefícios, ele não tem tantos benefícios quanto o Aqua. Então, por que eu devo utilizar o certificador do BREEAM e não do Aqua? Ou, por exemplo, ele não teve uma divulgação muito forte. Agora sim, o LEED. Ele usa critérios para avaliação e o desempenho. São esses: espaço sustentável, com um peso de 26, eficiência do uso da água com peso 10, energia e atmosfera com peso 35, materiais e recursos com peso 14, qualidade ambiental interna com peso 15, inovação em processos peso 6 e créditos de prioridade regional peso 4. Então, ele vai ter um nível de certificação, que são o Platinum, que é de 80 a 110 pontos, o Ouro, que é 60 a 79 pontos, e o Prata, que é 50 a 59 pontos. E um certificado para aqueles que não atingiram nenhuma dos níveis maiores. E quais são as vantagens de eu ter um certificado LEED? A facilidade de aplicação, a divulgação eficiente, um reconhecimento internacional valioso, critérios prescritivos, como a gente vê, tem critérios bem definidos, com pesos bem definidos, e uma popularização das práticas sustentáveis, que pode aumentar o preço aí do seu empreendimento. E eu trouxe um exemplo, que é o Bank of America Tower,
que ele é dos Estados Unidos, e eu achei interessante trazer o que é que essas edificações têm, o que é que elas fizeram para receber essa certificação. Então, ele investiu muito em eficiência energética, em tecnologia de iluminação, uso de materiais sustentáveis na sua construção, uma gestão de água adequada e uma qualidade ambiental interna que é mais para o conforto mesmo das pessoas que vão utilizar aquela edificação. Eu também trouxe a brasileira, que é o Centro Empresarial Banco do Brasil. Matheus tinha falado até sobre o Bradesco, eu acho interessante porque o Banco do Brasil também faz parte dessas certificadoras. E ele utiliza sistemas de iluminação eficientes, fontes de energia renovável, como placas fotovoltaicas, medidas de conservação de água, materiais de construção sustentáveis e de baixo impacto ambiental, e um ambiente interno saudável e confortável. Então, tem coisas que eles fazem que são bem parecidas uns com os outros e que pode ser adequado a diversos lugares. Aqui é o BREEAM. Ele tem a avaliação de critérios de desempenho: energia, saúde e bem-estar, inovação, uso da terra, materiais, gestão, poluição, transporte, desperdício e água. Ele não tem um peso tão definido quanto o outro, então o outro é bem mais definido. Esse pode variar bastante dependendo da edificação. Por exemplo, energia pode ter um peso de, 20% a 30%, já a poluição de 10% a 15%, então ele não tem esse critério já definido. E ele tem um nível de certificação que é Pass, Good, Very Good, Excellent e Outstanding. E tem umas estrelinhas para simbolizar cada nível. As vantagens dele são a ampla abrangência, um reconhecimento internacional também muito valioso, a flexibilidade e adaptabilidade. Ele tem muito foco na inovação e avaliação contínua, então ele está sempre avaliando as condições, a conscientização e engajamento das partes interessadas. E eu trouxe como exemplo o T-Crystal, do Reino Unido, que ele tem um sistema de energia renovável também, isolamento térmico, oferece exposições interativas, então ele faz workshops, palestras sobre essa área da sustentabilidade, e também a gestão de resíduos adequada. No Brasil, a gente tem o Morumbi Corporate, que fica no São Paulo, que ele tem dispositivos para economizar água, captação e reutilização da água da chuva. Ele utiliza materiais de construção também de baixo impacto ambiental e que não emitem tanta emissão de compostos, né? Pontos de recarga para veículos elétricos, que eu achei um diferencial. Incentiva os ocupantes do edifício a adotarem modos de transporte mais sustentáveis também. Então, ele tem bicicletários, esse tipo de coisa. Esse aqui é um selo francês. E eu quis juntar ele com o brasileiro, porque os dois são bem parecidos, têm princípios bem parecidos, tanto o AQUA quanto o HQE. E ele tem 4 compromissos principais com a edificação, que é a qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, desempenho econômico e gestão e governança. Ele é mais voltado para o ciclo da construção, então vai avaliar cada fase da construção. O edifício é sustentável, se os projetos de interior são sustentáveis, se o planejamento foi sustentável, e aí ele vai avaliar e vai te dar esse certificadozinho. Tá aqui o modelo, o certificado que você recebe pelo AQUA. E as vantagens é uma adaptação ao contexto brasileiro, né? Porque o AQUA ele foi inspirado no seu francês, ênfase na qualidade ambiental interna, abordagem holística, então ele vai visar várias áreas, tanto cultural quanto econômica, certificação por fases, como a gente viu, vai por fases da obra, e envolvimento das partes interessadas. E eu trouxe um exemplo que foi a sede do Bouygues Immobilier, da França. Ele tem uma fachada de vidro com isolamento térmico, ele tem iluminação natural otimizada, sistemas de ventilação e ar-condicionado eficientes e painéis solares para aquecimento de água. E, no Brasil, a gente tem um edifício Eco Bernini. Ele tem um sistema de captação e tratamento de água, uma iluminação também eficiente, a fachada também é de vidro, com alto desempenho térmico, e ele também possui áreas verdes e bicicletável também para incentivar as pessoas a utilizarem meios de transporte sustentáveis. E aqui tem o selo alemão, que é o DGNB. Ele tem um critério de desempenho, qualidade ambiental 22,5%, qualidade econômica, qualidade sociocultural e funcionalidade, e qualidade técnica todas com 22,5%, qualidade do processo com 10%,
e qualidade do terreno com 10% também de peso na nota final. Então, ele vai te dar um certificadozinho, dependendo da sua nota e do peso, um prêmiozinho Platinum, Gold ou Silver, uma placa. As vantagens dele é a análise do edifício como um todo, então ele não tem uma abordagem holística igual ao anterior, ele é flexível, aplicado a diversas culturas, garante um planejamento seguro, garante menor taxa de desocupação e maior facilidade para a locação. Garante menores custos operacionais e maior satisfação e produtividade aos ocupantes. Eu trouxe o exemplo de edifícios solares, fica em Florianópolis. Eu tenho eficiência energética, gestão de água, materiais sustentáveis e também qualidade ambiental interna, que é para as pessoas se sentirem confortáveis lá dentro. Inovação e educação, eles também fazem workshops e palestras sobre a área da sustentabilidade e como as pessoas podem estar ajudando a fazer um mundo melhor. E também tem o europeu da Suíça, que ele tem uma integração ao transporte público, então ele fica perto de paradas, de trem, esse tipo de coisa, para que as pessoas não precisem se deslocar para ambientes muito longos, para trabalhar, para ir para a escola, para hospitais, essas coisas. Tem a filtragem de ar de alta qualidade, materiais de acabamento que não emitem substâncias nocivas para o ar, e sistema de iluminação LED de baixo consumo incentiva o uso de transporte sustentável também. Bem, eu vou retornar, falando sobre certificadores nacionais. O primeiro é o Procedifica, que foi muito bem já explanado por Matheus na palestra anterior, mas só para vocês, terem números, Ele já conta com mais de 3.000 certificações aqui no Brasil, e o objetivo dele é incentivar a conservação e uso eficiente dos recursos naturais nas edificações, reduzindo o desperdício e impacto sobre o meio ambiente. O foco dele é mais na redução. O Procedifica, ele foi criado em 2003, que foi o Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações. Essa parte de redução de desperdício, foi em 2003, sendo que ele foi criado, de fato, na década de 80. Porém, ele não tinha tantas diretrizes quanto ele tem atualmente. Aqui só explicando novamente a etiquetagem, que também foi bem explanada por Matheus, Então, ele tem 4 critérios de avaliação: envoltório, iluminação, condicionamento de ar, aquecimento de água. E aí ele faz a avaliação de desempenho, que é nessa cronologia aqui, vai de A até E. Se for A, então ele é mais eficiente. Se for E, ele é menos eficiente. Então, o selo Procel, ele já é bem assim, ele já é mais amistoso com os consumidores brasileiros. Então, basicamente, quase todos os nossos aparelhos já têm a certificação dele. E ele foi desenvolvido, por entidades governamentais juntamente com universidades brasileiras. Então, foi um conjunto. Eu acredito que isso é bem pontual, porque a gente explica que a universidade em si, ela tem um papel fundamental, E também explicando sobre, que também foi uma pauta que foi levantada na apresentação de Matheus, que existe uma normativa que foi criada em 2014, em que ela identifica que prédios públicos e federais, eles devem buscar o selo Procel, sendo que aí, como existe a falta de fiscalização, enfim, nem todos têm. Mas aí surgiu essa normativa em 2014, afirmando que os prédios públicos federais devem ter esse selo Procel. O selo da Caixa Azul, que é um selo da Caixa Econômica Federal, foi criada em 2010. Ele é um instrumento AGS, então ele pega a parte da ambiental, social e da governança. Ele é mais focado para empreendimentos habitacionais. Cada selo ele vai para um tipo de construção. O da Caixa, ele é mais voltado para empreendimentos habitacionais. Então, o selo foi idealizado, e serve como índice de sustentabilidade. Então, o selo da Caixa Azul, ele não só tem apenas um selo, ele tem vários indicadores. Ele vai do bronze até o diamante. Que, inclusive, agora em 2020, houve uma atualização
sobre as diretrizes desse selo. Porque o que é que foi que houve? Como a gente evoluiu, principalmente na questão da tecnologia, então houve a necessidade de fazer uma readaptação das diretrizes. Então, anteriormente, em 2010, quando foi criado esse selo azul, ele ia apenas de ouro, bronze, prata e ouro. Atualmente, ele já entra a categoria diamante. E dentro dessa categoria diamante, ele tem um critério de inovação. Então, o que é que seu empreendimento, se você for construir um habitacional, o que é que tem de inovação dele? Então, nós vamos ter aqui a parte de automação de fachada, automação predial, climatização, utilização de Wi-Fi e também o BIM, que hoje é uma ferramenta utilizada por muitos empreendedores. Porque o que acontece com o BIM? Se eu vou construir um habitacional, se eu for construir assim da minha cabeça, então, eu vejo que esse habitacional eu vou utilizar 1 milhar de tijolo, 20 sacos de cimento, assim, só falando grosso. Quando eu utilizo o BIM, então ele já é uma ferramenta que ele já vai me indicar a quantidade de material que eu vou usar naquele empreendimento. Então, ele já começa a redução de desperdício de materiais, de consumo. Então, o BIM, ele também entra como uma das diretrizes para o selo da Caixa Azul. E aqui a gente tem, né, atualmente, como é a classificação. Vai do bronze, prata, ouro, diamante. E cada um tem uma pontuação a ser atingida. Então, bronze, 50 pontos ou 2 indicadores. 60 pontos, prata, 60 pontos ou 3 indicadores. Ouro, 80 pontos ou 4 indicadores. E diamante, 100 pontos e também, obrigatoriamente, tem que ter algum critério de inovação. Então, para você saber, esses critérios, no total, são 6 categorias e totalizando cada uma com 49 critérios de avaliação. Então, seu empreendimento, ele vai seguir pela categoria de qualidade urbana, gestão eficiente de água, produção sustentável, desenvolvimento social e o principal, inovação. Então, quando você entra lá para fazer toda a sua análise de onde seu empreendimento ele vai ali, então você vê aqui, qualidade urbana. A gente vê no meu primeiro indicador, qualidade urbana. Então, qualidade do entorno, a minha infraestrutura. Então, como é que meu empreendimento ele está se portando no entorno dele? Será que eu vou me preocupar apenas de estabelecer meu empreendimento ali, pronto, acabou? Eu também tenho que ver o entorno, tenho que ver o entorno do que é que o meu empreendimento ele vai causar. Então, aqui, o segundo, que é a parte de projeto e conforto. Paisagismo, flexibilidade. Tem a parte importante, local para coleta seletiva. Então, seu empreendimento que você vai construir hoje, ele já possui coleta seletiva? Então, cada desse vai contando um ponto. E os pré-requisitos do selo, né? Para você obter o selo da Caixa Azul, você também tem que ser financiada pela Caixa. Então, como já foi falado, né, alguns bancos, eles financiam os próprios empreendimentos. Então, para você ter o selo do banco, você tem que entrar em sociedade com eles. E aqui só um processo de como é que faz para a obtenção desse selo. Então, você apresenta o documento, é analisado, ele faz uma análise de que se realmente a certificação é válida, você executa, e no final você entrega a obra. O outro certificador nacional é o Quali Verde. Ele também é considerado como selo carioca. Por quê? Ele é mais centralizado para a área do Rio de Janeiro. Ele foi criado em 2011, visando a Copa de 2012. E o objetivo dele era incentivar os empreendimentos, né, que contemplam ações e práticas destinadas a reduzir os insumos. Ou seja, esse certificador, ele proporciona muitos benefícios fiscais. Ou seja, para você construir lá no Rio de Janeiro, você vai ver que ele possui muito benefício para quem quer certificar nele. Então, você vai ter desconto, isenção ou até mesmo desconto do ISS, do IPTU durante a execução da obra e também no pós-obra, e também a isenção na imóveis no adquirente final. Então, você vê que esse certificador, para você certificar nele, né, ele possui ótimos benefícios fiscais para quem está ali investindo.
E ele também tem, como todos têm, tem um critério de pontuação. Se você pontua 70, então você recebe um selo Quali Verde. Se você pontua 100, você é como se tivesse o plus desse selo. Você pega o Quali Verde total, que é como se fosse o selo diamante da Caixa. E aqui a gente tem uma tabela mostrando como é feita a pontuação desse certificador. Então, aqui a gente tem na parte de gestão de águas. Então, aqui, sanitários com caixas acoplada ou duplo acionamento. Estou conta 2 pontos. Então, você vê que ele começa a pegar insumos dentro do meu empreendimento que ele vai minimizar o consumo. Então, a gente tem aqui sistema de reuso de águas servidas, conta 1 ponto. Construção de reservatório de retardo, conta 1 ponto. Iluminação com área LED, iluminação com lâmpadas LED de 2 a 4 pontos. Então, como a gente viu na parte de eficiência energética, né? A lâmpada LED, né? Ela é um aliado aí da construção sustentável. E o Brasil, ele é o 4º país com maior número de prédios verdes mundialmente. Ele só fica atrás dos Estados Unidos, da China e dos Emirados Árabes. A gente pensa que não, mas o Brasil está ali quase top 3. Logo atrás de quem? Mas, assim, vendo no contexto amplo, você vê que o Brasil ele está em uma boa colocação, né? E aqui, uns exemplos de construção sustentáveis aqui no Brasil. O primeiro empreendimento a ganhar certificação LEED aqui no Brasil foi a fábrica da Coca-Cola no Paraná. E aí, o que ela tem de especial? Ela simplesmente possui o maior telhado verde da América Latina. Então, construção sustentável, telhado verde. Então, ela ali está captando toda a água que vem da chuva. Então, simplesmente, o maior telhado verde é da Coca-Cola. Fora que 41% da sua área total é destinada à vegetação, ou seja, quase metade do terreno que ela tem é destinada à área verde. Outro benefício dela é o tratamento de seus efluentes. Então, você vê que em um dado de 2021, ele tratou quase 2.000 metros cúbicos de seus efluentes. E parte da água que é utilizada nos seus processo interno da empresa, é redirecionada para o resfriamento de torres, lubrificação de esteiras, limpeza de pisos, entre outras. Ou seja, ele consegue aí fazer a reutilização considerável de água. O que deixa ele aquém de muitas empresas, né? Bem, outro empreendimento aqui no Brasil é o Estado do Mineirão, em Belo Horizonte. Ele possui uma usina fotovoltaica aqui em cima dele. Não sei se vocês já perceberam, mas ela pode chegar a alimentar até 1.200 residências. E outra coisa, ele tem também um sistema de calha que toda a parte de dentro dele, ou seja, pia, vaso sanitário, é tudo com água de chuva. Então, ele tem todo um sistema de tratamento, de captação e tratamento para se reutilizar essa água. E trazendo aqui para o Nordeste, que eu acredito que esse foi o que mais me impactou durante a pesquisa, foi esse empreendimento da Energisa, em Campina Grande. Ela simplesmente construiu o seu centro operacional todinho, lá em Patos, com material reciclável, em Patos. E ela também foi a primeira empresa a certificar com LEED no Nordeste. Então, todo esse material que vocês estão vendo aí é tudo material reciclado. Então, a gente teve um projeto, né, um arquiteto por trás disso. E o Complexo Energisa, ele concentra áreas operacionais da distribuidora de energia da região, que é ela. E, além disso, eles ainda pensaram no social. Então, ele fez, beleza, eu vou construir um complexo aqui de energia, mas como é que eu vou trazer a população para vir me visitar? Então, ele criou uma galeria de artes dentro do complexo dele, com exposições de artistas paraibanos. Então, ele começou a trazer os turistas para lá.
E alguns aspectos dele, né? A gente tem um telhado. No telhado, eles utilizaram telhas termoacústicas, fizeram o reuso da água, então a água que cai da chuva, né? Reutilizado para irrigação de jardins, limpeza de piso. E também o piso dele, né? A gente vê que é um intertravado com grama dentro. Ou seja, quando chove, a água não fica ali boiando naquele cimentado, então ela é absorvida pela água. Então ele tem uma grande área permeável. E como eu falei, eles foram muito inteligentes, porque aí eles começaram a trazer o social. Como eu falei que eles criaram uma galeria de arte, o que foi que eles pensaram? Então, para reduzir, como forma de reduzir a emissão de CO2, vamos fazer o seguinte: vamos criar vagas solidárias. Então, se eu estou indo visitar o centro operacional, vou para essa galeria de arte, e se eu dou carona a outras pessoas, então eu tenho vaga garantida lá dentro. Então, ele começou a criar esse sistema de carona. Então, se você dá carona a alguém, em vez de tipo, 3 carros para lá, você joga todo mundo e o carro só e vai. Então, você já tem sua vaga garantida lá. Então, assim, eles foram bem engenhosos. E tudo que eles fizeram foi simplesmente pensando na sustentabilidade. Algumas referências que a gente utilizou? Alguma dúvida? É isso, obrigada.